Pois bem, depois da análise das obras, né, pós Semana de Arte Moderna, nós vamos dar continuidade aos últimos movimentos, né, são os principais movimentos pós Semana de Arte Moderna, certo? Então, o primeiro movimento que surge é um movimento chamado Pau-Brasil. Para quem estudou mesmo história, vocês lembram que um dos materiais mais exportados para fora do Brasil era justamente o pau-brasil, certo? Então, a gente vai ter essas influências das vanguardas, né, nessa decorrência da Semana de Arte Moderna, de 22. Só que nessa sequência, o Oswald de Andrade ele vai publicar um manifesto, né, um manifesto da poesia pau-brasil, que pouco tempo depois vai ser criticada, né, por um grupo chamado de Verde e Amarelo. No caso aí, a gente está falando de 1926. Mas no grosso mesmo, o pau-brasil ele vai ser um movimento nativista, né? Lembre-se aí que está ligado à nação, e que vai defender a poesia brasileira de exportação, certo? Então, tal qual o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado, então o Oswald de Andrade ele vai desejar que a poesia brasileira também se torne um produto cultural de exportação. Daí mesmo o nome da escolha, né, do movimento. Então, essa é a capinha do manifesto, pintura inclusive feita pela Tarsila do Amaral, esposa do Oswald. Então, assim, o manifesto mesmo para o Brasil ele vai ser publicado em 1924, né, vai se estender até 1925. E em 1926 ele tem uma resposta de outro movimento chamado Verde e Amarelo. Mas assim, ele vai apresentar uma proposta de literatura vinculada, né, à nossa realidade brasileira, como uma espécie de redescoberta do Brasil. Então, assim, esse manifesto ele vai dizer que ela tem que ser, né, de exportação igual ao pau-brasil. Assim como muitos movimentos, o pau-brasil ele não foi adorado por outras pessoas. E em 1926 surge outro movimento chamado Verde e Amarelo, ou Verde Amarelismo. E esse movimento ele vai responder ao movimento pau-brasil. Lembrem aí que ninguém não, assim, alguns artistas não concordaram muito com o manifesto do Oswald de Andrade. Então, esse manifesto Verde e Amarelo ele é uma resposta ao nacionalismo do pau-brasil, e é um grupo formado por Plínio Salgado, né, o Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo. Então, eles vão criticar esse nacionalismo afrancesado. Eles colocaram esse termo. Eles acreditavam que o Oswald ele queria fazer o nosso nacionalismo ser muito francês. E a proposta era justamente de trazer mais um nacionalismo primitivista mesmo, ufanista, e muitas vezes identificado até como fascista. E vamos lembrar que há uma diferença muito grande de patriotismo para ufanismo. O patriota realmente ele quer valorizar o seu país, mas essa valorização ela não é feita de maneira exagerada. Já o ufanismo é. Então, o ufanismo ou um ufanista é um indivíduo que ele tende a valorizar o seu país de maneira super exagerada. E muitas vezes esse exagero torna até esse indivíduo ou muito preconceituoso, ou muito racista em relação a outros países, certo? Então, por isso que nesse período e tempos depois ele vai ser considerado um movimento fascista, né? Porque vai pregar muito essa violência, né? Para a gente buscar apenas essa ideologia, né? De trazer a língua tupi, como por exemplo, e de querer que a gente só fale do Brasil o tempo inteiro, e é como se a gente fosse negar as influências que nós sofremos desde o período da colonização do Brasil, né? Então não tem como a gente ignorar as influências que a gente recebeu desde o período da descoberta, né? É como se a gente tivesse que negar toda a nossa cultura. Então cada lugar do Brasil tem uma cultura diferente por conta das influências que esses lugares eles tiveram desde o período do descobrimento do Brasil, ou melhor dizendo, né, da colonização brasileira. Então, nesse período aí, o manifesto ele vai pregar essa idolatria, né, do tupi. Ele vai querer buscar esse símbolo nacional e vai ser uma resposta assim bem polêmica ao manifesto anterior.
destacado aí só a Escola ANTA, que é o mesmo verde e amarelismo, só que em 1927, né, há essa troca do nome. Então, eles trocam o nome verde e amarelismo por Escola da ANTA, ou Escola ANTA. ANTA, no caso, aí é um animal puramente brasileiro, e eles queriam ter uma figura puramente brasileira para representar esse movimento, né, que era da Escola Verde e Amarelo. E seguimos aqui para o último manifesto, que é um manifesto que inclusive eu citei no início, né, dessa aula, que é o manifesto antropofágico, ou antropófago. E esse manifesto ele foi publicado no primeiro exemplar, né, de uma revista chamada Antropofagia, em 1928. E o manifesto ele seguiu-se, no caso, ao Manifesto do Pau-Brasil, em 1924. E no Manifesto de 1924, o Ozod ele já enfatizava essa necessidade de criar uma arte totalmente baseada nas características do povo brasileiro. Então, com a absorção, né, da crítica do que vinha sendo feito, né, tinha sido produzido, de inovador na cultura europeia na época, ele busca... Então, esse manifesto, né, ele foi lido por Ozod de Andrade pela primeira vez na casa do amigo dele, chamado Mário de Andrade, que foi citado, inclusive, nos slides de vocês. E o Ozod ele vai propor, né, que somente será possível a criação de uma arte genuinamente brasileira quando o nosso povo mestiço ele apropriar-se, né, deglutinar, quando ele se apropriar da arte europeia e produzir uma arte completamente nova. Então, quando a gente fala de antropofagia, nós lembramos dos rituais que aconteciam principalmente nas tribos indígenas, em que a partir desse ritual o índio ele achava que se ele comesse a carne do seu inimigo, a força do inimigo estaria dentro dele. Então ele vai fazer essa analogia, né, da cultura indígena e colocar esse deglutinar, no caso aqui, não a carne humana, mas deglutinar a cultura do outro, no caso aqui a cultura europeia. Então eu vou comer a cultura europeia, entre aspas, né, eu vou comer a cultura europeia e misturar com a cultura brasileira para que eu possa produzir uma arte completamente nova. Dentro do manifesto que eu pedi para que vocês lessem, né, no manifesto antropófago, há uma expressão estrangeira em que ele coloca to be or not to be, that is the question, ser ou não ser tupi, eis a questão. Então ele faz essa intertextualidade até mesmo com os textos de Shakespeare, né, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre como é que está a nossa cultura, ser ou não ser tupi, né, ser ou não ser brasileiro, eis a questão. Mas dentro do manifesto ele coloca que a antropofagia ela vai nos unir, né? Unir tanto socialmente, economicamente, filosoficamente, né? Então essa expressão vai ser contra todas as catequeses, exatamente. Ele coloca uma crítica que ele fala ao falar que ele coloca lá assim: só me interessa o que é meu, lei dos homens, lei do antropófago. Ele coloca que nós estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama, né? O Freud acabou com Enigma, Mulher e com outros sustos da psicologia impressa. Então, a partir dessa expressão to be or not to be, né, há outras reflexões que a gente pode fazer, né? E deixar assim um resumo de que a antropofagia ela é a chave da experiência modernista que incorpora essas tensões e contradições da nossa modernidade. E então assim, esse to be or not to be, that is the question, ele vai indicar o famoso aforismo, né? Depois vejam aí exatamente esse termo, que vai justamente condensar essa tensão nessa referente aí à identidade brasileira, como uma vontade de produzir uma síntese nacional, mas por meio de uma deglutinação do outro. Então já não se trata de importar, né, a cultura estrangeira, mas de criar um produto próprio, original e digno de exportação, como por exemplo, né, o pau-brasil. Então os modernistas aqui eles vão pretender reafirmar a identidade brasileira, resgatando uma dimensão cultural primitiva, certo? Então, com esse termo aí, né, a gente vai defender justamente a nossa nacionalidade, mas por meio de uma desconstrução, né?
Então, resumindo, é um manifesto que possui uma linguagem muito metafórica, mas com influências, né, muitas teorias de pensadores como Freud, como Karl Marx, como Rousseau, e assim, ela traz assim, muitas características em que a gente possa refletir, né, exatamente sobre o que vai representar para o escritor brasileiro, né, e não falar apenas da conscientização, né, que o Oswald buscou, né, alcançar, mas porque ele estimulou essas divergências, né, de opiniões entre modernistas e promoveu também esse deslocamento do objeto estético, né, na fase do pau-brasil, outro movimento cultural modernista, certo? Então, de um modo geral, né, a gente traz um movimento que vai ser muito influente, né, mas que está aliada a ideias dos autores e à própria ideologia do Oswald, né? Então, ele causou, né, a união de diversas culturas, e culturas como a cultura indígena, a cultura africana, a cultura italiana, formada principalmente pela colonização europeia. Então, assim, é um movimento que fez, né, história, né, trouxe também muitas confusões, mas explicou, né, muito sobre a nossa cultura e de como ela pode se enriquecer cada vez mais.